É muito bom estar mais uma vez com você para juntos aprendermos sobre as mulheres da Bíblia. Exatamente, são 181 mulheres cujos nomes estão na Bíblia. 181 nomes de mulheres na Bíblia. E não é só a questão do nome, não. É que essas mulheres construíram a história que chegou até nós e continuam construindo. Nós vamos valorizá-las, nós vamos ouvir o que elas disseram, nós vamos estar atentos ao que elas falaram. Então você é muito bem-vindo aqui no canal, se inscreve no canal e juntos nós vamos continuar. E olha só que novidade, nós chegamos então ao volume 2. Eu escrevi esse livro há algum tempo, volume 1, volume 2. Volume 1 nós já vimos aqui todo ele no canal, aqui nos programas. E agora nós vamos iniciar o volume 2. Este volume 2 traz a parte do Intertestamento e o Novo Testamento. Aguarde, em breve nós vamos estar falando das mulheres do Novo Testamento, que estão bem mais próximas de nós, né, comparada com as do Antigo Testamento. Vamos então, não se esquece aí, eu já disse, mas vou repetir, se inscreve no canal, dá seu like. Adquira esse livro, você pode adquirir esse livro, volume 1 e volume 2, no site da editora CRV e no site das melhores lojas desse país. Ele foi prefaciado com muito carinho pelo pastor, professor, psicólogo, mestre Shirleyton Nascimento. Aqui é um mano, um afetuoso abraço. Obrigado, pastor, pelo prefácio tão bem feito e tão carinhoso. Vamos então a elas. Cleópatra. Cleópatra significa glória do Pai. Cleópatra na Bíblia, exatamente. Acontece que o livro de Esther, assim como o livro de Daniel, o livro de Esther recebeu acréscimos considerados apócrifos. E nós encontramos no capítulo 10, no verso 31, o seguinte: no 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, e seu filho Ptolomeu trouxeram a presente carta sobre os Purim. O texto dessa carta faz alusão à luta contra o povo judeu empreendida pela rainha Esther. Observe, aí está no acréscimo do livro de Esther o nome de Cleópatra. Você conhece a história de Cleópatra e nós não vamos aqui nos detalhar nela, e sim dizer que Cleópatra também está na Bíblia. Nesse caso, no acréscimo no livro de Esther. No livro de Tobias, Tobias também está nas edições da Bíblia da Igreja Católica. No livro de Tobias nós encontramos Débora, que significa abelha, a gente já sabe. Ana, que significa graciosa, também a gente já sabe. Elas estão no livro de Tobias. Neste livro, no capítulo 1, versos 8 e 9, o narrador nos apresenta essas duas mulheres, Débora e Ana. De Débora, ficamos sabendo que ela foi mãe de Ananiel, avô de Tobias, que é o personagem principal do livro, que tem o nome dele, livro de Tobias. Ana também aparece, e o narrador diz que ela foi esposa de Tobit, de quem deu à luz a um filho chamado Tobias. Por causa de guerras, Tobit perdeu tudo, exceto Ana e Tobias, e a história vai prosseguindo. É uma história interessante, você pode ler aí, se você tiver essa versão da Igreja Católica, no livro de Tobias. Vamos para mais? Sara, a empregada, Edna e Judite. Sara significa, já sabemos, princesa. Edna significa delícia. E Judite, também já vimos, é aquela mulher da Judeia, proveniente da Judeia. A terceira mulher que surge no texto do livro de Tobias é Sara, filha de Raguel. O narrador diz que ela teve de suportar insultos da empregada do pai dela. E por que isso? Porque Sara já havia se casado 7 vezes. E todos os 7 maridos dela morreram antes de terem relações sexuais com ela. Você já imaginou que situação? 7 vezes casada e 7 vezes viúvas e 7 vezes sem ter relações sexuais com seu esposo, seu respectivo esposo. Que coisa, né? Isso significa 7 tentativas sem sucesso de ter um filho, e a mulher que não fosse mãe era desprezada na sociedade da época. Nós vimos já tal aflição nos capítulos anteriores.
Interessantíssima essa história. Você pode conferi-la ainda no livro de Tobias e também no livro de Judite. Por falar no livro de Judite, vamos a ele. No livro de Judite, que está escrito nas edições da Bíblia editada pela Igreja Católica, nós temos várias histórias. Há uma Bíblia chamada Edição Pastoral, Bíblia Sagrada Edição Pastoral, que explica que este livro não tem interesse em dados históricos e geográficos, o que demonstra sua inautenticidade, valendo apenas como estilo literário de novela. Você que gosta de novela, está aí uma boa opção. O cenário é de guerra. Nabucodonosor, representando o imperador que pretende ser senhor do mundo, deseja dominar a Judéia e para isso envia o general Holofernes. Os judeus, por seu lado, se preparam para a defesa. É quando o narrador coloca pela primeira vez a presença feminina no enredo. Ele diz que os que viviam em Jerusalém se humilharam diante de Deus, se vestindo de pano de saco com cinzas na cabeça, inclusive as mulheres. No capítulo 8 surge um personagem feminino. Justamente quando os habitantes de Jerusalém estavam angustiados, o narrador nos apresenta quem? Judite, filha de Merari, viúva de Manassés há 3 anos e 4 meses. É sempre assim, né? O nome da mulher em referência a um homem, ou pai, ou esposo, ou filho. Tá, mas tudo bem, vamos para frente. Segundo o narrador, Judite vivia num quarto na casa dela, vestida de pano de saco e de roupas de viúva, jejuando diariamente. Era muito bonita e atraente, além de possuir ouro, prata, servos e servas, rebanhos e terra, e era temente a Deus, sem haver nada que desabonasse sua conduta. Judite fica sabendo que os homens líderes de Jerusalém haviam decidido entregar a cidade aos inimigos no prazo de 5 dias, se Deus não agisse. Que coisa, né? Às vezes os homens têm cada ideia e querem provar a Deus, dar prazos para Deus. Observe bem. Então, Judite manda chamar esses líderes e diz o que pensa de forma clara e precisa. 1. Esta proposta é um erro. 2. Quem são vocês para tentar ao Todo-Poderoso? 3. Se vocês não conseguem nem entender o coração humano, como querem sondar a Deus e entender o projeto dele? 4. Deus tem o poder de nos socorrer ou de nos destruir no dia que quiser. 5. Não exijam garantias sobre os planos de Deus. 6. Devemos, isso sim, suplicar e esperar essa aprovação e nos lembremos do que Deus fez no passado. E 7. Agradeçamos a Deus. É impressionante esse posicionamento de Judite. Que mulher maravilhosa. É sobre ela que temos o seguinte registro. Observe, alguém disse isso sobre Judite. De um extremo ao outro da terra não há uma mulher tão bonita e que fale tão bem. E quem disse isso? Justamente Holofernes, o comandante inimigo do povo de Deus, a quem Judite decepou a cabeça com golpes de espada enquanto ele dormia embriagado. Judite, que lições de fé, que lições maravilhosas essa mulher nos dá. Mulheres, no livro de Eclesiástico, não confunda Eclesiástico com Eclesiastes. Eclesiástico é um livro que está presente nas edições das Bíblias católicas. O narrador nos dispõe, então, de diversos conselhos, de diversas passagens onde se encontram a mulher. Você, se tem acesso à Bíblia editada pela Igreja Católica, veja lá no livro de Eclesiástico e ache e sublinhe a presença da mulher. Outros 2 livros que também estão nas edições católicas são os livros de 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus. No primeiro livro dos Macabeus, o narrador tem como objetivo descrever a resistência dos judeus liderada por Matatias e seus filhos diante da dominação grega, especificamente de Antíoco Epífanes. Este monarca introduziu leis e costumes gregos que contrariaram frontalmente a lei e os costumes judaicos. Assim, Matatias se insurge contra Antíoco e foge para as montanhas.
Incentivados por ele, muitos fogem também, e aqui o narrador pela primeira vez insere a presença feminina. Diz ele que esses fugitivos levaram os filhos, mulheres e rebanhos. A gente lê isso e nem presta atenção. Olha, as mulheres estavam lá. Elas estavam lá construindo a história. Quando as tropas leais a Antíoco os cercaram, eles optaram por não se renderem. Os soldados então matam cerca de 1000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. No segundo livro dos Macabeus, o narrador mais uma vez descreve as lutas entre os judeus e os inimigos, especialmente destacando a presença masculina. Em uma dessas batalhas, houve grande matança de jovens e velhos, massacre de homens, mulheres e crianças, carnificina de moças e bebês, num total de 40.000 mortes. Se encontra em 2 Macabeus 5, verso 13 e 14. É impressionante o registro sempre dessas batalhas, onde sempre, repito, as mulheres sofrem bastante. Vamos para mais um capítulo. Nesse contexto do livro de 2 Macabeus, nós encontramos, meu querido, minha querida, a história da mãe dos torturados. Se você tem algum problema com esses assuntos, não leia. Não leia, segundo Macabeus, essa história. Mas se você quiser aprender um pouco mais, e ter um pouco mais de estômago, um pouco mais de resistência, leia e aprenda. Aprenda com esta mulher. Talvez, eu digo aqui, talvez este seja o texto bíblico que contém a descrição mais detalhada da tortura. Podemos imaginar cenários semelhantes em situações de guerra em vários países no mundo. Podemos lembrar filmes e depoimentos que escancaram a tortura aplicada nas guerras urbanas e em presídios. Podemos recordar o que lemos nos livros e vimos no filme, no cinema, sobre a tortura na Idade Média. E aqui está um relato acontecido cerca de 150 anos antes de Cristo. Ou seja, essa é mais uma prova de que a prática da tortura é milenar, encontrada praticamente em todos os povos e que, infelizmente, ainda continua presente em nossos dias. Infelizmente. Esse é o relato. O narrador nos conta que 7 irmãos judeus foram presos e obrigados a comerem carne de porco, proibidas para os judeus, juntamente com a mãe deles. Na sala de torturas, depois de serem espancados e chicoteados, do mais velho ao caçula, todos os 7 rapazes foram torturados da seguinte forma, 2 pontos. A língua foi cortada, o couro cabeludo foi arrancado, as extremidades do corpo foram decepadas, e eles foram colocados em assadeiras e caldeirões para serem assados ainda vivos. Foi assim que os 7 irmãos morreram. E tudo isso aconteceu, observe bem, tudo isso aconteceu diante dos olhos da mãe deles. O narrador diz que ela viu todos os seus 7 filhos morrerem naquele mesmo dia, tudo suportando corajosamente, esperando no Senhor e encorajando cada um dos filhos. O narrador destaca algo inacreditável. Diz ele, essa mãe falava aos filhos torturados com, abre aspas, ternura feminina e força viril, demonstrando elevada nobreza. Essa mulher morreu por último, depois de presenciar a morte dos 7 filhos. Eu vou parar por aqui. Você que é mãe, eu tenho certeza que não está gostando do que eu estou dizendo aqui, mas está na Bíblia. Na Bíblia, editada pela Igreja Católica, no livro 2 de Macabeus. A tortura é indesejada por qualquer pessoa. E essa mãe viu os seus 7 filhos sendo torturados. Quer ler mais, quer saber mais? 2º livro dos Macabeus, a história dela está lá. A história desta mulher. Vamos para mais um capítulo. Agar,
significa estrangeira. E ela e outras mulheres estão nos livros de Baruque e nos livros da sabedoria, no livro da sabedoria, livro de Baruque e livro da sabedoria. Escrito aproximadamente no ano 100 a.C., o livro de Baruque nos apresenta uma considerável presença de mulheres, sem citar o nome de nenhuma delas, exceto o nome de Agar, e sem relatar nenhuma ação praticada por elas. Você, se tiver acesso ao livro de Baruque, você pode confirmar isso. E também no livro da sabedoria, que é o último livro cronologicamente do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, incluindo os livros chamados apócrifos. E você vai ver ainda a presença das mulheres. Eu quero agora concluir o nosso passeio pelo Antigo Testamento, apresentando para você essa tabela aí. Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem que você está vendo aí significa o quê? Significa que 69% das vezes que as mulheres foram citadas nesses livros de sabedoria, desses livros de filosofia judaica, 69% elas foram criticadas e apenas 31% foram elogiadas. Aí nós podemos imaginar, podemos concluir, podemos tirar dessa imagem, desse fato, desses valores, o seguinte: não é de causar surpresa que as páginas do Novo Testamento apresentem esse modo de pensar sobre a mulher. Nesse sentido, talvez o texto que cause mais surpresa em relação à mulher seja 1 Coríntios 14:34, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo ordena o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Lá, no tempo do apóstolo Paulo, com as razões e os motivos que ele tinha para a igreja em Corinto, baseado inclusive em todo esse arcabouço do pensamento sobre a mulher herdado do Antigo Testamento. É absolutamente natural que Paulo pensasse assim. O que não é natural é hoje em dia as igrejas continuarem pensando assim. Isso que não é natural. Eu quero confessar para você que uma vez eu cheguei na igreja e o pastor, todo orgulhoso, disse para mim: Pastor Moisés, aqui as mulheres falam nessa linha, nesse nível do piso do santuário. Este segundo nível é só para os homens. E ali, no terceiro nível mais alto, senta-se eu e os obreiros, os presbíteros, e saiu dizendo o nome de nomes. E louvado seja Deus, que também existem igrejas onde as mulheres cantam, onde as mulheres falam, onde as mulheres ensinam, onde as mulheres dão testemunho, onde as mulheres pastoreiam. Toquei num ponto difícil, né? Bom, eu dou graças a Deus porque as mulheres estão liderando também a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então voltar aqui. Ao deixarmos agora o Antigo Testamento, é imperativo que não esqueçamos que essa parte da Bíblia adentra no que chamamos de Novo Testamento. O Novo Testamento cita o Antigo Testamento. O Novo Testamento tem a base no Antigo Testamento. É claro, a história continua. Jesus e os apóstolos eram judeus que não somente aprenderam, mas também vivenciaram o judaísmo. A igreja cristã nascente era formada por judeus que desde a infância estiveram mergulhados no judaísmo. E as igrejas fora de Jerusalém, criadas pelos missionários judeus, obviamente também receberam influências do judaísmo. Eu estou falando aquilo que é óbvio. A situação se complica mais ainda. Por quê? Porque se nós compararmos as mulheres desse cristianismo nascente com as mulheres não judias, não cristãs, nós vamos ficar impressionados. Essas mulheres não judias e não cristãs gozavam de mais direitos e de privilégios naquelas chamadas nações pagãs. Porém, mesmo com toda a herança judaica, as mulheres cristãs receberam mais atenção que suas iguais no judaísmo.
uma evolução passo a passo. O fato é que praticamente as leis de todos os povos, desde os mais antigos até as legislações atuais, sempre regulamentaram sobre o papel da mulher na sociedade. E na Bíblia, essa regulamentação se volta preponderantemente para o papel da mulher como mãe. Nas próximas páginas, nos próximos programas, nos próximos vídeos, nós veremos o advento da graça, da presença de nosso Senhor Jesus. E isto vai gerar expectativa de que a mulher venha receber um melhor tratamento. Mas será que o amor apregoado pelo Nazareno alterará os costumes e normas do judaísmo? A mulher será mais valorizada nos evangelhos e nas epístolas do que foi em todo o Antigo Testamento? E hoje, como está o papel da mulher no cristianismo? Veremos a seguir. Fique conosco, acompanhe o nosso programa, se inscreva no canal e tenhamos todos um excelente momento na presença de Deus. Muito obrigado por sua atenção.